Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. A nossa intenção era de estudar a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo. E começamos em Mateus. Mas quando chegamos aqui em Mateus 3, nós ficamos estacionados, sem uma direção. Porque a nossa intenção, a intenção do nosso coração, era o de fazer estudos bíblicos mais aprofundados e teologicamente. Uma linguagem mais profunda, uma análise mais, vamos dizer, até mesmo científica. Mas só que não é isso que o Espírito Santo queria de nós. Então, hoje à noite eu tive um sonho que me deixou muito incomodado. E durante o dia eu, assistindo uma série, eu vi uma realidade que está no mundo e que nós às vezes não paramos para pensar. Principalmente as igrejas. As igrejas estão estacionadas também em manter as suas condições atuais, os seus dogmas, os seus pensamentos, a sua estrutura, e tem deixado de lado a verdadeira vontade de Deus e a palavra de Deus. Então nós hoje vamos estudar sobre a pregação de João Batista. Diz assim, Mateus 3, do 1 ao 10, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo, porém, ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, como eu disse, eu estava estacionado. Estava estacionado porque queria seguir um estudo mais teológico, mais rebuscado, mais detalhado, mas não é isso que Deus quer de mim. Deus quer de mim e de muitos líderes que realmente servem a Deus uma mensagem que traga a transformação. Porque nos textos que nós lemos, em Mateus 3, de 1 a 10, se lemos também Marcos 1, de 1 a 14, Lucas, de 1, do 5 a 80, e João, do 1, do 15 ao 42, nos mostra muita coisa sobre a vida de João Batista, desde o nascimento até quando ele começou a pregar. Mostra quem é seus pais, sua mãe, e que
Deus trouxe ele de uma maneira magnífica ao mundo através de uma mulher idosa e estéril. Mas a mensagem de João Batista, ela não veio para trazer-nos quem é João Batista, mas a mensagem veio para nos mostrar o que João Batista pregava. Que dizem no versículo 2 de Mateus 3, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrepender-se significa sentir tristeza por uma atitude. A atitude tomada é lamentar-se, é mudar de atitude, é abandonar o pecado. Há alguns anos, eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, e ela disse que não se arrepende de nada do que ela praticou até hoje. Se ela tivesse que fazer, ela faria de novo. Só que ela vive numa situação que vai contra a Bíblia, vai contra a vontade de Deus, praticando algo que diz que é uma abominação para Deus. Ela pratica esse ato como se ele fosse normal. E eu não posso, de maneira nenhuma, não é porque eu amo, que eu vou compactuar com ela no seu erro, porque o destino dela será triste. Ela pode dizer que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo diz que aquele que o ama, em João 14, cumpre os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Então, João Batista, ele prega isso. Ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. E ele prega isto: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Está próximo, como ele fala. E o reino dos céus, ele viria ao mundo através de Jesus Cristo. Imagine Deus, o Criador dos céus e da terra, e o ser humano vivendo fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus, fora do amor de Deus. Sim, o reino dos céus veio à terra, mas se olharmos atentamente, não foi para todos, porque a maioria não quer aceitar a verdade e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O sonho que tive esta noite, eu estava entre jovens, e esses jovens, eles praticavam coisas odientas. É como nós vemos hoje os jovens no comando do tráfico de drogas, dominando comunidades, milicianos e pessoas que não respeitam os idosos, não respeitam as pessoas que são mais velhas e têm muito a aconselhar. Eu me via afrontado, sendo velho, por jovens que não tinham o menor respeito. Eu estava para beber um copo de leite e um jovem vinha e derramava. E haviam outros que estavam armados, haviam outros que estavam praticando coisas erradas. E eu fui procurar o pai desse jovem e foi quando eu acordei. Eu acordei muito perturbado às 5 horas da manhã, porque aquilo havia sido um sonho, mas na verdade era uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. E mais tarde, vendo
uma série sobre criminologia, eu vi uma pessoa enviando um drone com uma bomba para explodir uma escola de pessoas de outro país, apenas para conseguir os seus objetivos ilícitos. E dezenas de crianças seriam mortas apenas para esta pessoa conseguir uma quantidade absurda de dinheiro. Então, isso me incomodou muito. Aí me veio esta passagem do livro de João, onde eu deveria estudar e como eu deveria conduzir esta pregação. Hoje, nós vemos igrejas cheias de tanta gente e com tantas programações, mas são programações e estudos que estão cheias de pessoas vazias, completamente vazias. As pessoas têm um conhecimento, mas aquilo é apenas uma pregação de impacto de momento. O que me lembra a parábola do semeador, que está em Mateus 13, do 10 ao 26, que diz, Mateus 13, do 10 ao 26. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao rei que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Então, nós vemos que a maioria das sementes, elas não caíram num bom lugar. É como essa pessoa que citei há pouco tempo, quando eu citei uma palavra da Bíblia para ela,
ela disse que aquilo não tinha vindo do Espírito Santo porque não tinha tocado no seu coração, não tinha penetrado. Mas eu estava apontando o que a Bíblia diz daquilo que o erro que ela estava produzindo e praticando. Sim, era o que a Bíblia dizia, era a palavra bíblica, mas não entrou no seu coração porque ela não queria ouvir a Bíblia. Ela queria ouvir a Bíblia dizendo que ela estava certa em continuar praticando o seu pecado. E nesta parábola do semeador, fala sobre as sementes que caíram à beira do caminho, e o diabo veio e resgatou aquela semente antes de que ela fosse semeada. E fala também sobre a que caiu em solo rochoso, que são as tribulações, as provações, que ela sente alegria no começo, mas logo vem as dificuldades e, por ela não ter raiz, a angústia e a perseguição lhe vem ao encontro e ela se escandaliza e abandona a fé. E também diz, como aquelas que caíram entre espinhos, que os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, elas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós vemos então que a maioria das sementes ela cai à beira do caminho, em solo rochoso e entre espinhos. E poucas sementes caem numa boa terra, e essas que caem em boa terra, essas produzem frutos. Hoje vemos cultos de orações. Quando as pessoas vão é porque estão precisando muito de oração. Ou aquelas que vão apenas por um costume, por um hábito. Elas não vão realmente acreditando que Deus é Deus e que Deus pode fazer aquilo que Ele promete. E até fazer o impossível. Elas têm o costume de frequentar o culto de oração. Mas ela não tem uma vida de oração no seu dia a dia, no seu momento pessoal com Deus. Ela não tem um dia, uma hora, um momento separado para estar junto de Deus. E não somente falar, mas também ficar um tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus. E muitos procuram o culto de oração quando realmente estão precisando muito. E também nós vemos as pessoas presas dentro das igrejas. Quando você vai fazendo um almoço, uma festa, algo que deixa a pessoa alegre e feliz, um acampamento, uma viagem, enche. Muitas pessoas vão e até pagam para ir. Mas quando se fala em fazer o evangelismo, em sair para as ruas, em se reunir e dar um café para o pobre, ajudar um necessitado, um morador de rua, um viciado, uma prostituta, até mesmo pessoas que estão trabalhadoras, estão desempregadas, são poucos. De 1000, você tira 10 ou 20. Em cada 1000, você tira 10 ou 20 que estão prontos para fazer isso, para pregar o Evangelho, para declarar que Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Você não encontra pessoas dispostas a fazerem isso. Porque se você for fazer isso,
você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado, odiado, perseguido. Você vai sofrer coisas que, se você viver calado, você não vai sofrer. Muitas pessoas dizem, mas eu tenho uma vida, me dou bem com todo mundo gosta de mim. É porque você não incomoda elas com a palavra de Deus. Porque quando você vive a verdade, quando você não aceita aquilo que é errado, você afronta aquele que está no pecado, está no erro, está na mentira. E eles dizem, ele quer ser melhor do que todo mundo. Ele acha que ele é o bambambam, que ele é o único que vai ser salvo, que ele é melhor do que todo mundo. E justificam dizendo, que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, que Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus aceita qualquer pessoa do jeito que ela é, isso é verdade. Mas ele não diz para a pessoa continuar no erro. Jesus Cristo falou para aquele cego de nascença, e não pecai mais, para não te acontecer coisa pior. Então, Jesus Cristo não só dessa vez, ele várias vezes falou isso, para a pessoa ir e não pecar mais. Mas as pessoas creem que elas podem continuar no pecado, que Deus é amor e vai passar a mão por cima do pecado dela, então ela pode viver do jeito que ela é e como ela quer. E como já falamos, para manter uma estrutura de uma denominação, as pessoas procuram manter as coisas como são, para manter a igreja cheia, para manter um grupo associado, contribuindo, dizimando, entregando as ofertas. Muitos pastores não querem mais pregar a verdade, porque pregar a verdade ofende. Muitas pessoas vão deixar de frequentar a igreja, de entregar o dízimo, ou até mesmo querendo tirar o pastor, porque a pregação dele, ela ofende. A pregação dele, a verdade, ela ofende mais do que a mentira. Muito mais. A verdade ofende muito mais do que a mentira. Então, os conselhos de João Batista, eles, se nós vimos em Marcos, Lucas e João, vão falar para quê? Para o soldado se contentar com o soldo, para quem tem duas vestes dá uma ao seu próximo, e todos os conselhos que João Batista dá, como Jesus Cristo disse em Mateus 22, versículos 37 e 40, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, hoje nós vemos muitos estudos da Bíblia, muitos revistas, livros, coisas que é bom, porque enriquece. É um conhecimento útil. Porém, se não forem praticados, eles não têm nenhum sentido. Se você colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, você não está amando Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Você não está.
Não adianta mentir para si mesmo, porque se você não amar a Deus vivendo os seus mandamentos, você não ama a Deus. E se você não fizer como para o seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você, você também não está seguindo os mandamentos de Deus. Você pode praticar todos os mandamentos, ou quase todos. Como o Tiago fala, se você praticar todos, mas errar um, você errou todos. Por isso que Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar. Porque nós temos falhas, sim. Mas se amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo o mandamento de Deus. Nós estaremos colocando Deus acima de tudo. Porque aqui no versículo 40 diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que os profetas pregaram, todas as leis que foram dadas desde Moisés até Jesus Cristo, elas cumprem tudo nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você gostaria que alguém te desse um café com pão quando você está passando fome, é isso que você deve fazer com o seu próximo. Quando você está nu, sentindo frio, você gostaria que alguém viesse e lhe desse uma roupa, um cobertor, ou até mesmo um abrigo. É isso que Deus quer que você faça. Hoje as igrejas estão fechadas na hora que as pessoas mais precisam, que é na hora do café, do almoço, da janta, na hora da noite de dormir, na hora em que ela precisa se esconder do frio, precisa de um abrigo da chuva, precisa de uma palavra de carinho, precisa de um conforto, de uma ajuda até mesmo para enterrar o seu parente. É neste momento que a pessoa mais precisa, é o momento em que as igrejas estão fechadas. As igrejas que se dizem igrejas de Cristo, mas elas estão fechadas no momento em que as pessoas mais precisam. No momento em que as pessoas mais estão necessitadas de ajuda, as igrejas estão fechadas. Isso certamente não agrada a Deus, porque aí você não está amando a Deus e nem ao seu próximo como a si mesmo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas. Graças te damos, Pai, por esta visão, Pai. Que possamos fazer a diferença, tanto eu como esta pessoa que está ouvindo, que ela possa despertar, Pai, para os teus mandamentos, para a vida junto contigo e para o próximo, Pai, para as necessidades do próximo. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Abençoa as nossas vidas com o teu tão grande amor, Pai. Dirige-nos através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir.
Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.